A infame série do Pinguim que demorou aí pra sair, né, pessoal? Já estamos aqui em 2024, faz muito tempo que assistimos The Batman, então vem comigo logo depois da vinheta pra gente ver como é que foi o primeiro episódio, intitulado Tempo Extra. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola. The Batman não só trouxe mais uma vez o Homem-Morcego pra graça dos fãs após o Snyderverso, mas também relembrou a gente como Gotham consegue ser um personagem por si própria. Assim, Matt Reeves e a DC Studios trazem para nós o seu spin-off Pinguim, protagonizada aí por Oswald Cobblepot, interpretada pelo Colin Farrell. Vai servir como uma ligação entre The Batman 1 e The Batman 2, a sequência ali do filme com o Robert Pattinson. E ela traz uma trama até um pouco simples, pois após uma semana do atentado do Charada e a inundação de Gotham, Carmine Falcone está morto e o submundo do crime de Gotham precisa de um novo poderoso chefão. E sabe do que eu preciso, pessoal? Não preciso de um poderoso chefão, eu preciso que você deixe o like aqui e também se inscreva no nosso canal. Gente como nós tem que ficar junto. Pessoal, estamos em busca de chegar aos 3.000 inscritos. Nós estamos fazendo análise de episódio por episódio, tanto de Pinguim quanto de Agatha desde sempre. Esse é um trabalho especial pra vocês, então tudo que eu peço é que você compartilhe com os amigos também. Aproveita e siga o Cofre Nerd nas redes sociais, como por exemplo o Instagram e o TikTok, e também vai lá dar uma olhadinha nos nossos podcasts, como por exemplo o Papo de Sexta, que é semanal. Bom, como eu já falei, o primeiro episódio de Pinguim, ele não tem muita surpresa, pessoal. Ele é montado ali de uma forma até um pouco simples, mas é nessa simplicidade que consegue ganhar a gente, porque é Gotham, não precisa de muito. Então qual a mote do Carmine Falcone? Um novo Falcone precisa ascender e assumir o lugar aí do grande patriarca da família e da máfia. E esse papel fica para o Alberto Falcone, um dos filhos do Carmine, que é muito impulsivo, que é um drogado, enfim, não tem o menor jeito para ser gangster, muito menos a inteligência para ser gangster, porque ele não prevê que o Oswald tá tramando contra ele e também tá tramando contra toda a família Falcone, porque ele sim é o cérebro que quer dominar o submundo de Gotham. Porém, um contraste para esse cérebro, a gente tem também uma impulsividade do Oswald, porque ao se sentir ofendido por um insulto do Alberto, o Oz ele simplesmente mata o Alberto umas primeiras cenas ali dentro do Iceberg, né, que é o bar ali, o clube do nosso querido Oswald Cobblepot. E eu falo querido porque o Oswald, pessoal, tá sendo retratado aqui pelo Colin Farrell da mesma maneira que ele foi retratado no The Batman. Ele tá muito bem, muito carismático, a gente consegue se aproximar dele e principalmente consegue entender um pouco mais sobre esse personagem. Ele não quer ser só o chefão do submundo do crime porque ele quer dinheiro e quer poder. Não, ele tem uma referência de quando ele era mais novo, tá bom? De um gangster ali que tomava conta do seu bairro. E apesar dele ser muito intimidador e também ser voltado para o crime, ele tomava conta das pessoas da sua comunidade. Então a força da comunidade é muito importante, principalmente porque em Gotham, os mais oprimidos são os mais pobres, como em vários lugares no mundo. Mas o Oswald, ele quer ser esse tipo de pessoa, ele quer ser esse tipo de chefe do crime. Ele vai cuidar dos seus, principalmente quando a gente percebe a relação dele com a mãe dele, mas também percebe a relação dele com esse novo personagem, que é o Victor Aguilar, que é interpretado pelo mesmo menino que fez o Alex Wilder em Runaways, a série lá da Marvel dos fugitivos. Então é nesses primeiros minutos ali, naquela conversa do Oz com o Alberto, que a gente percebe do que a série realmente é. É de máfia? Também. É sobre Gotham? Também. É sobre o Batman? Não necessariamente, mas é sobre o Oswald Cobblepot. Não me diga! É sobre o Pinguim e como ele vai se tornar esse grande vilão do Batman. É um estudo de personagem muito bem colocado. Então, ao matar o Alberto, o Oz ele se vê ali no impasse com o resto dos Falcone, porque eles querem desmanchar ou pelo menos mover a sua operação e isso ia acabar prejudicando muito o Oz. Ele tem uma visão muito bem dos seus negócios e para que ele quer, principalmente porque tem uma carga chegando. Lembra que no The Batman a gente tem a droga a gota que eles usam no olho. Então, isso aí já vai ser passado pro Oswald Cobblepot. Ele vai querer investir em mais coisas que ele conseguiu descobrir do Alberto. Porém, o verdadeiro problema nos Falcone não são os outros que ficaram, mas sim Sofia Falcone, que vai ser a principal nêmese, muito mais interessante por falar o mínimo aí, interpretada pela nossa querida Christine Milioti, que já interpretou a Tracy em How I Met Your Mother. Ela é a mãe, a esposa do Ted ali. Mas pra quem assistiu, vai se surpreender, porque a atuação dela está sensacional. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Focar nesses dois, as cenas deles, tanto do Oz quanto a Sofia, continuar desse jeito, vão ser maravilhosas. É um show de atuação. Ela emplaca uma maluca, porque além disso, ela é recém-saída do Arkham. Ixi.
Oxe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. E ela se torna ali a grande pedra no sapato do Oz e quer saber o que tá acontecendo. Qual que é a do Oswald Cobblepot? Ele é aliado? Ele não é aliado? O que tá acontecendo? Quando ela descobre a morte do seu irmão, ela começa a querer vingança e vai assumir aí o manto do Falcone Mor. O Oz, ele principalmente começa a ter uma relação ali bem de mentor e pupilo com esse personagem então, do Victor Aguilar. Ele é um personagem criado para a série, mas ele começa a ser uma espécie de Robin pro Pinguim, né? O garoto prodígio ali. Então ele vai ensinando tudo o que tem que acontecer, todos os truques que ele quer que aconteça, tá bom? E principalmente ele vai precisar de ajuda, tá? Porque o Oz, ele tá fazendo um plano, e isso se revela ao longo pro final do episódio, um plano de manipulação muito inteligente, que só o Pinguim conseguiria arquitetar. Ele começa a entender que ele não consegue ganhar dos Falcone. O que ele vai fazer? Ele vai manipular os Maroni. O Salvatore Maroni, que a gente ouviu tanto falar lá no The Batman, né? Que foi o grande gangster de Gotham, e aí o Carmine usurpou o seu poder e colocou na cadeia de uma forma bem safada ali. O Salvatore, ele reaparece. O Oswald vai visitá-lo na cadeia. E ele coloca nas mãos do Salvatore o anel, um anel que estava com o Carmine, foi roubado pelo Carmine no momento do golpe, foi passado para o seu filho, o Alberto, e o Oswald tirou das mãos frias e gélidas do cadáver do Alberto Falcone. Ele dá esse anel aí lá ele 1000 vezes pra jogar a culpa da morte do Alberto em cima do Salvatore, e assim começar uma guerra de máfia e tirar ali a culpa de si. Enquanto todos os olhos vão estar voltados para essa guerra de máfia e eles se destroem, o Oswald vai preencher o vazio que vai ser deixado após a destruição dessas duas organizações do crime. Sacou a inteligência? Sacou a malícia do vilão? E é por isso que Pinguim começa apostando no que ela tem de melhor, que é a mitologia de Gotham. E aí você funde um pouquinho com as inspirações que a gente consegue perceber. Os Sopranos tá muito presente aí, a série Os Sopranos, Poderoso Chefão, e também até um pouquinho uma pitada de Peaky Blinders pra quem curte. E eu acho que é muito, muito interessante que a série tenha voltado seus olhos pro seu protagonista, porque quando você arrisca em colocar um vilão como foco, você não pode simplesmente encarar ele como uma pedra no sapato. O vilão, ele tem que ter camada, o vilão tem que ter um objetivo, o vilão tem que conectar com o público, porque senão não dá certo. E é isso que tá presente muito aqui. A gente entende o Oswald Cobblepot, um acerto gigantesco da série, assim como aconteceu em The Batman. Então, pra quem gostou de The Batman, isso aqui é um retorno a todo aquele universo do Robert Pattinson, todo aquele universo do Matt Reeves que ele criou. Significa que o Batman vai aparecer na série? Eu espero que não. Tá torcendo contra o meu progresso. Eu espero que a gente consiga ver uma Gotham sem Batman pra gente entender um pouco mais de como funciona. E além disso, consegue colocar aí talvez a ascensão de novos vigilantes, não necessariamente ligados ao Batman. Mas alguns elementos eu acho que seria legal colocar. Por exemplo, essa carga desse navio que tá vindo ali, que o Alberto sabia, que foi o motivo da Sofia desconfiar do Pinguim, e o Pinguim tá interessado. Vai substituir a Gota. O que será? Será que é o veneno do Bane? Lembrando lá em The Batman, quando o Batman tá quase perdendo pros soldados do Charada, ele injeta alguma coisa, talvez uma adrenalina ali na sua perna, pra poder lutar mais um pouquinho. Mas muita gente tava pensando que é o veneno do Bane. Será que é isso que tá vindo pra Gotham? Será que é vertigo? A droga, por exemplo, que foi muito presente na série do Arrow? Não sei. Basta a gente assistir os próximos episódios pra gente poder saber. Então toda semana estarei aqui comentando Pinguim, o ponto de virada ali que o James Gunn prometeu da DC Studios. Eu sugiro você dar uma olhada aqui na playlist do Papo de Sexta, que tem novidades todas as semanas sobre a cultura nerd. E também deixo aqui pra vocês a nossa primeira análise dos 2 episódios de Agatha Harkness, que vão ser 2 séries ali, rivalizando, né? Mas também andando juntas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!